Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o real vilão de Bleach que poucos reparam, que é na verdade a própria Soul Society e quem comanda ela, a Central 46, e como a sua mão de ferro sobre a sociedade faz com que ela realize ali coisas no mínimo questionáveis, passando por cima das liberdades das pessoas, bem semelhante até mesmo a governos aqui do mundo real, mais uma vez mostrando como Tite Kubo é gênio e como Bleach é uma obra sensacional que merece mais atenção. E para me ajudar nessa dissecção do universo de Bleach, eu vou ter a ajuda do meu brother, o Zeta The Fallen, e peço que vocês se inscrevam no canal do Zeta, tá? Vão lá porque o conteúdo dele é muito bom e fiquem aqui até o final porque a gente vai realmente dissecar bem todo esse universo de Bleach e como tudo isso aqui funciona. Para começar, o mundo de Bleach, né, todo o enredo e o argumento é baseado nessa questão aí do equilíbrio, né, o bem e o mal, e como também tem aqueles agentes que ficam no meio disso, ora agindo para um lado, ora agindo também para o outro, né? Esse equilíbrio é uma parte importante do mundo de Bleach, porque é dito que, né, que tudo ali tem que o Ecomundo e a Soul Society tem que viver em equilíbrio, e o resultado desse desequilíbrio é o que causaria aí problemas. E é com essa desculpa, né, que todo mundo ali faz o que faz, os capitães da Gotei 13, os comandantes, todo mundo age ali daquele jeito por causa dessa desculpa do equilíbrio, porque não, tá desequilibrado porque tem muitos seres humanos, né, vivos ali, tem muitos seres humanos nascendo, muitos seres humanos morrendo, tem muitos rolos, tem não sei o que, e todas essas desculpas aí para fazer o que eles fazem. E em meio a isso, né, o caos ele também é necessário, porque para existir o equilíbrio é necessário existir o caos. E um exemplo desse impacto do caos no universo são os espadas, que surgem como resultado dos excessos da Soul Society, né? Personagens como, por exemplo, o Grimmjow, que é o resultado do ódio ali acumulado, fazendo com que ele se torne uma pessoa ali que atingiu a consciência, e a partir dessa consciência ele seja um cara animalesco, brutal, forte, né, com uma vontade ali insaciável. O Ukiyoha, que desenvolve até mesmo sentimentos humanos, né, se apegando e tentando entender esses sentimentos, e outros que cresceram e se tornaram tão poderosos e até mais poderosos que capitães, né, como foi o caso do Grimmjow e do Ukiyoha. A Nel também é um grande exemplo disso, ou Nero, né, chamei como você preferir, porque ela é um exemplo ali de como há um Hollow, que é só um Hollow, pode na verdade desenvolver também consciência. Ela não é uma Hollow inconsciente que só existe. Ela tem consciência, ela tem sentimentos, ela entende, ela mostra que os Hollows não são só uma casca vazia ou coisa assim. Nessa sede de equilíbrio, a Soul Society massacrou os Quincy, sendo que os Quincy só queriam lidar com os Hollows e não destruir nada. Os Shinigamis não entenderam o verdadeiro papel dos Quincy e seu próprio papel também. O universo tenta a todo momento mostrar que o mundo não pode nem deve estar sempre igual em perfeito equilíbrio, mas sim em constante mudança e evolução. O capricho da Central 46 e o ego de se julgarem senhores do universo os leva a cometer diversas atrocidades a troco de um falso equilíbrio. A Soul Society ela pesa tanto esse equilíbrio, né? Mas a gente vê que ela é toda desigual e nada equilibrada. A gente vê que várias almas em Soul Society vivem marginalizadas e em péssimas condições, enquanto só o alto escalão consegue viver com regalias e eles oprimem literalmente toda a sociedade sem chance de mudança, né, cara? A postura e os ideais dele são bem contraditórios. Eles dizem que não, vai ser tudo pelo equilíbrio, não sei o quê, mas na realidade o que eles querem mesmo é dominar tudo. Se você observar, você vai ver que em todos os algos tem algo acontecendo ali que foi relacionado diretamente com o jeito como a Soul Society lida com as coisas. E se a postura deles fosse diferente, não fosse essa postura de mão de ferro sempre, não seria daquele jeito, seria muito mais simples. A guerra contra os Quincy's, onde eles exterminaram quase todos, né, os Quincy's, foi justamente por causa disso. O Aizen, né, também, ele tomou proveito disso daí, ele viu como era fácil manipular a Soul Society e transformou a Rukia numa prisioneira de guerra, numa traidora, onde ela foi pega como bode expiatório e fez, né, foi presa e condenada a uma execução injusta, zerando todo aquele arco do enredo da Rukia. E como eu falei um pouquinho antes aqui dos Quincy, né, a Soul Society ela viu que os Quincy estavam eliminando os Hollows e falou: não, não, não. Eles não podem não eliminar os Hollows, isso é trabalho nosso, eles não podem estar se metendo nisso, eles estão desbalanceando o equilíbrio, não, assim, não pode ser assim não. Então eles foram lá e teria outro jeito de ter feito isso, haveria um jeito de fazer um acordo com os Queens, teriam outras maneiras, mas não. Eles transformaram os Queens em inimigos jurados, né, pra vida toda, tanto é que até hoje em dia no anime aí, que tá lançando o anime novo de Bleach, a gente ainda tá vendo a guerra contra os Queens acontecendo. Então parece que é uma paz que nunca vai vir. E justamente uma organização, né, como a Soul Society que diz que quer buscar um equilíbrio, que quer balancear os mundos, na verdade não quer balancear nada, né? Não estamos querendo te fazer odiar a Soul Society ou a Gotei 13, mas sim entender como parte deles são os verdadeiros causadores do mal desse universo, tanto por meio desse ideal de buscar equilíbrio, quanto pela opressão exagerada que abre margem para a corrupção, além, claro, da ineficiência deles em resolver as coisas, especialmente depois que o Yamamoto foi de F. Tanto que depois que o lar deles foi invadido pelos Quincy, eles só foram atacados agora na Guerra Sangrenta e levados para Lagoas pelos Quincy. E ficaram só olhando pro teto sem ter feito barata tonta. Tipo, a estratégia para enfrentar a soberania Society é simplesmente ir pra lá. Eles pregam ser uma organização para equilibrar e governar tudo, mas eles não têm organização nenhuma, tá ligado? Outra coisa também que supostamente temos é várias Society, mas ninguém aparece para ajudar a Society principal, assim.
que parece mais uma organização que só vê o bairro do Ichigo, né? Basicamente. E bom, pessoal, como o Zeta falou, a gente tem outras Soul Societies também, não é uma coisa de teoria, de conspiração de fã, não. Isso aqui é real. Um outro mangá do Tite Kubo, o Burn the Witch, ele traz uma outra Soul Society que é especializada em criaturas mágicas. Mas, né, eu acho que trazer essas bruxas rabudas com revólver não era útil pra guerra, né, Kubo? A gente vê que essas outras Soul Societies que existem no mundo, né, outras branches da Soul Society nunca são exploradas. Só é mostrada realmente aquela do Japão e que tipo, parece até que eles só vêm a Rua do Ichigo, né? Tudo tem que acontecer na Rua do Ichigo. E sem contar que o grande problema em si não é especificamente a Gotei 13, porque no geral ela é assim, formada por pessoas boas e empenhadas, né? Tirando o Mayuri. Mas o maior problema realmente é o STF, é a Central 46, né? Quer dizer. E falando no Mayuri, por mais sem escrúpulos, sem caráter, sem noção e sem bondade no coração, sem popularidade, completamente doido de pedra, acaba sendo um gênio. Sim, todo mundo até a Unohana reconhecem a força dele. O cara consegue modificar o corpo. A Zanpakuto, criar humanos artificiais, ele é tão maluco que fez o Orochimaru sentir inveja. Mas mesmo ele sendo um gênio e tal, é estranho a Gotei 13 nunca ter brecado alguns experimentos do cara. Essa omissão é muito suspeita, até porque o Orochimaru hoje em dia é monitorado em Konoha, e já não faz os experimentos que fazia na Vila da Folha, mas pro Mayuri a Gotei passa pano, né não? Dane-se aí se ele tá sendo minimamente antiético. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, o Zeta The Fallen, também meu canal de música, o Zeta Visuals. Muito obrigado ao Quirino por esse convite, e até mais. E é por essas e outras que a gente vê que o tão falado, né, equilíbrio existiria sim se a Soul Society não existisse, né? Porque a Soul Society, o Ecomundo e também o Inferno, que foi canonizado recentemente, eles só iriam realmente coexistir em paz se houvesse uma limpeza, realmente mudasse tudo na Central 46, na nobreza, e como tudo funciona, porque até o próprio Soul King, né, o Rei das Almas, ele também já é um personagem, né, complicado, porque não dava para entender direito qual era o ideal dele, qual era a vontade dele, era tudo muito perdido, era uma grande bagunça, tudo foi atropelando e foi virando uma bola de neve, né? Então, indiretamente ou diretamente, boa parte do que acontece na obra de Bleach é sempre culpa da Soul Society. Vez ou outra que não, vez ou outra que a Soul Society ela toma ali uma opção boa, mas no geral, cara, eles sempre fazem uma bobeira e vem o Ichigo e a turma pra corrigir. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Eu peço que você que ficou até o final, comente com o clássico emoji de pizza pra eu saber que você assistiu aqui até o final. Hype o vídeo se essa opção já aparecer pra você. Compartilhe com seus amigos que gostam também de Bleach, que gostam de animes. Se inscreva no canal porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre vários, os mais diversos animes. E também se inscreva no canal do meu brother, o Zeta. Eu agradeço mais uma vez aqui pela participação dele. Muito obrigado por ter topado participar. Peço que vocês também passem no canal dele para ver o collab que a gente fez falando sobre o mangá obscuro de Dino Crisis e podem se preparar porque vai vir muito vídeo aí da gente junto pelo futuro, tá? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem.